Olá, uma ótima noite para você, seja muito bem-vindo. Eu sou Joyce Hasselman e trago para você o que é a principal notícia do dia hoje, gente. É o cerco que se fecha sobre Jair Bolsonaro. A qualquer momento ele pode ser preso. Ele foi indiciado ontem, ele e Eduardo Bolsonaro, por uma série de questões que eu vou contar para você já já. E tem mais, a notícia quente de agora é que a Polícia Federal identificou a movimentação de 30 milhões de reais na conta de Jair Bolsonaro durante um ano. Preste bem atenção: 30 milhões de reais na conta de Jair Bolsonaro durante um ano. O nome disso é lavagem de dinheiro. Eu trago para você os detalhes a partir de agora no Jornal da Joyce. Gente, o ministro Alexandre de Moraes já está avaliando uma eventual prisão preventiva de Bolsonaro depois de receber as alegações da defesa e o parecer da Procuradoria-Geral da República. A análise ocorre após a identificação de possíveis descumprimentos das medidas cautelares impostas pelo Supremo. Então, a defesa tem um prazo que se encerra amanhã, às 20 horas e 34 minutos, para apresentar os esclarecimentos sobre o que o ministro Alexandre de Moraes considerou como reiterados descumprimentos das medidas cautelares. E são mesmo, né? São reiterados descumprimentos. E também reiteração de condutas ilícitas e existência de comprovado risco de fuga. Havia um esquema já armado, gente, para fuga de Bolsonaro. Ele já estava com tudo certinho, documento no celular para mandar para o Javier Milei. A fuga seria para a Argentina. Isso tudo veio do celular do Bolsonaro. Ele apagou as mensagens, porque não é besta, né? Mas havia nesse celular uma minuta de um pedido de asilo político à Argentina endereçada a Javier Milei, datada de fevereiro do ano passado. O documento não chegou a ser enviado e as mensagens, como eu disse, foram todas apagadas. Mas a Polícia Federal sempre tem um jeitinho, ela tem os equipamentos certos para, ó, recuperar as mensagens. E as mensagens foram recuperadas, e dentre esse tanto de mensagens recuperadas, teve aquela troca de mensagens horríveis que você deve ter visto, vou comentar já já, entre o Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, mostrando que o Bolsonaro é um bunda mole com o filho, que é basicamente isso. Eu já vou falar desse negócio já vou falar desse negócio já. Ontem vazaram as mensagens, né? E toda a imprensa deu, e você deve ter visto, né, a troca de mensagens, porque Eduardo Bolsonaro estava muito incomodado, muito enciumado, porque Jair, desculpe, porque Jair Bolsonaro, numa entrevista ao Poder 360, fez ali uma crítica, só disse que ele era meio imaturo, que ele não tinha amadurecido completamente, apesar de ser quarentão. Isso depois que o Eduardo Bolsonaro sentou a pua no Tarcísio, que pode ser o candidato da direita, apoiada pelo Bolsonaro. Olha como o Eduardo Bolsonaro é burro, gente. É uma coisa assim surreal. Pois muito bem, ele foi lá e sentou a pua no Tarcísio, a coisa ficou meio ruim, os aliados pressionaram o Bolsonaro para que saísse em defesa do Tarcísio. Ele não saiu exatamente em defesa do Tarcísio, mas disse: não, o Eduardo, às vezes ele tem uns arroubos, né? Ele não é tão maduro assim. O Eduardo Bolsonaro ficou louco, e mandou um monte de mensagens, uns xingamentos, mandou o pai tomar bem naquele lugar, em caixa alta, em caixa alta. Chamou o pai de ingrato e de mais tudo que você pode imaginar. É uma sequência de mensagens, assim, xingando o Bolsonaro de todas as maneiras que você pode imaginar. Isso o filho dele, tá? Que diz que está nos Estados Unidos por causa dele, né? Que diz que está lá realmente para ajudar o pai e coisa toda. O que mostra que a relação ali é doentia entre os dois. Quando eu disse para vocês lá atrás, que o grande problema do Bolsonaro, além dele mesmo, que é um horror, né? Mas, além dele, o maior problema que ele tem chama-se Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Jair Renan Bolsonaro. São os problemas do Bolsonaro. Os filhos do Bolsonaro mandam no Bolsonaro e desmandam no Bolsonaro. Fazem Bolsonaro de gato-sapato. Veja, o Eduardo Bolsonaro mandou o Jair Bolsonaro, pai dele, tomar lá naquele lugar, em caixas altas. Se um filho meu fala para mim um décimo do que Eduardo Bolsonaro disse para o Jair Bolsonaro, toma um tabefe no meio da orelha que vai ficar assim 3 dias com ouvindo, né, aquele zunido no ouvido, aquele zumbido no ouvido, misturei tudo, né, aquele zumbido no ouvido. Porque eu jamais aceitaria, primeiro que meus filhos não foram educados desse jeito, ele não educou os filhos, fica muito claro.
né, foram educados como quadrúpedes que são. Meus filhos foram muito bem educados. Jamais, jamais eu aceitaria um filho meu levantar a voz para mim. Quanto mais dizer coisas como o Eduardo Bolsonaro disse. Naquilo expôs qual é o clima dessa família doentia. Como eu disse ontem num tweet, eles são doentios, loucos e bandidos. A sequência pode não ser essa. Pode ser bandidos, loucos, doentios. A sequência que você quiser, mas as três coisas são absolutamente verdadeiras. Então mostra essa relação doentia, essa relação doentia. Hoje o Tarcísio de Freitas foi lá colocar, né, um pouco de água na fervura e tal, e ele estava, acho que em Marília, estava numa agenda, a imprensa chegou, cercou ele, falou, tá, o que você acha, o que você, né, desse vazamento, das conversas entre Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Aí o Tarcísio, que não é bobo nem nada, tá longe de ser bobo, né, Tarcísio? Bem espertinho, disse, não, olha, primeiro que o vazamento desses documentos, dessas conversas, não tem nada a ver, porque é uma questão de filho e pai. Não, é uma questão de indiciado e investigado para indiciado e investigado. E o outro já é réu. Então não é filho e pai, é outra esfera. A gente está falando aqui de gente indiciada e investigada, porque eles foram indiciados ontem de novo, por conta de toda essa história, que é essas mensagens aí no celular, a tentativa de fuga, né? Esse documento que ia ser enviado ao Javier Milei. Então, e aí a crítica do Tarcísio, não sei por que vazaram isso. Ah, Tarcísio, todo mundo gosta de um vazamento, vai. A imprensa adora um vazamento, a imprensa adora um vazamento. É no vazamento que vem a notícia principal, sem ela ser polida. Vem a notícia nua e crua, para que a gente possa apresentar ao telespectador, ao ouvinte, aquele que nos segue nas redes sociais. Então a gente gosta de um vazamento, sim, a gente gosta de um vazamento. E aí, sobre o Bolsonaro, ele disse: olha, Bolsonaro continua sendo meu grande amigo, eu sou leal, eu sou fiel, ele me ajudou muito e tal. Então, ele passou a ideia do moderado, o cara moderadão. Enquanto Eduardo Bolsonaro, que é rejeitado pela maior parte da população, saiu pesquisa ontem que mostra que 7 entre 10 pessoas acham que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos para defender seus próprios interesses e o interesse da família, e não no Brasil, né? Até achei pouco, né? 7 entre 10 tinha que ser 10 em 10. Mas tudo bem, a maioria da população já entendeu que Eduardo está lá para defender seus próprios interesses e o interesse do Jair Bolsonaro. Ponto. E aí o Tarcísio aparece como um cara moderado, enquanto o Eduardo Bolsonaro é visto como alguém tóxico dentro do próprio partido dele. Ninguém quer ficar perto, porque ele está prejudicando o Brasil, emprenhando os ouvidos de Trump com um monte de mentiras, o que pode dar problemas sérios para o próprio Eduardo Bolsonaro, tanto que tinha uma mensagem, na troca de mensagem entre eles, que Eduardo Bolsonaro dizia: tomara que a inteligência americana não saiba disso aqui, tomara que isso não chegue ao Trump. E era uma imagem, só que essa imagem a polícia não conseguiu recuperar. Então, certamente um documento fraudado que Eduardo Bolsonaro mostrou para o Departamento de Justiça americano, né, para os investigadores americanos, para o governo americano, né, com mentiras sobre o que acontece no Brasil. O que também pode ter estimulado Trump aí a vir com esse tarifaço para cima de nós, para cima de todos nós, né, para cima do país. Então, o Eduardo Bolsonaro visto como tóxico. 7 entre 10 brasileiros acham que ele defende só a si mesmo e a família. E, nesse momento, o Tarcísio sai por cima da carne seca, porque ele chegou e se vendeu como mais moderado. Então, joinha para o Tarcísio, tá tudo certo. Aliás, gente, deixa eu contar uma coisa para vocês. A Polícia Federal já prepara uma cela individual para uma eventual prisão do Bolsonaro. Por quê? Porque a Polícia Federal está entendendo que a qualquer momento o Alexandre de Moraes, que já tem informações todas na mão que podem transformar essa prisão de domiciliar em prisão preventiva, e deve fazer isso se seguir o rito, porém há algumas coisas que ficam no meio do caminho, né? E eu vou dizer para vocês quais são essas coisas que ficam no meio do caminho. Por exemplo, tem o julgamento de Jair Bolsonaro, que vai ser agora no mês que vem. Até dia 12 termina o julgamento de Jair Bolsonaro, certo? Certo. Então, em meados de setembro já deve ter o veredito e Bolsonaro deve estar condenado à cadeia. Aí os ministros começam a pensar: bom, será que vale a pena, apesar de termos todo o aparato legal e todo o amparo jurídico para transformar a prisão domiciliar em preventiva, será que vale a pena nesse momento?
ou vai só causar um apoio popular, né? Aquele drama todo, aquela gente em frente à cadeia dizendo: ó, bom dia, Bolsonaro, como diziam para o Lula, bom dia, Lula, bom dia, Bolsonaro. Né? Será que vai causar uma comoção popular colocar essa carroça na frente dos bois, ainda que tudo indique que a carroça deva ser colocada na frente dos bois? Né? E aí tem outra coisa, tem também a questão da saúde do Bolsonaro, né? Então, ele tem uma saúde debilitada, depois da facada que levou na campanha de 2018, facada que fez ele ser eleito, porque se a boca dele tivesse continuado aberta durante a campanha, ele não teria sido eleito. Mas noves fora é que o Moraes avalia agora se vai transformar a prisão domiciliar em preventiva. Ele está aguardando, como eu disse para você, a defesa e a PGR se manifestarem. Os aliados de Bolsonaro acham que a preventiva ganhou bastante força, né? Que por todas as coisas que ele fez, né? E mais, eu vou chegar nos 30 milhões já já, tá, gente? Ainda tem os 30 milhões. Tudo acaba nos 30 milhões. Quanto você movimentou na sua conta durante o ano passado e esse ano? Quanto você movimentou na sua conta? E você que é milionário? Quanto é que você movimentou na tua conta? E Jair Bolsonaro? Ele é milionário? Que a gente soubesse até o momento, não, né? Ele tem uma bela aposentadoria do Exército e uma bela aposentadoria como ex-presidente, além de um monte de regalias e mais um salário do PL. Dá para ficar milionário desse jeito? Não dá, não. Mas ele é milionário. Opa! 30 milhões faz de qualquer um milionário, gente. 30 milhões faz de qualquer um milionário. Eu já já conto para você mais. Vamos falar do Silas Malafaia? E boca suja, hein, Silas? Vou lavar sua boca com água e sabão, rapaz. Boca suja você, né? Ficou quietinho hoje, né? Lá na Polícia Federal. Eu tava olhando aqui, agora há pouco, algumas manchetes, e ele foi para a Polícia Federal e ficou bem quietinho, gente. Falou que só vai falar agora se quando ele tiver acesso a todos os autos e piriri, pororó. Mas não era você que estava aos gritos ontem, Silas Malafaia? Lá no aeroporto? Eu sou um líder religioso, eu não sou bandido. Há controvérsias, Silas. Há controvérsias, porque aliás, eu publiquei um vídeo hoje no meu Instagram, quem não viu vai lá ver, do Silas achacando pessoas para fazerem ofertas na igreja, sugerindo ofertas de 100 mil reais. É o Silas Malafaia, gente, é o Silas Malafaia, sugerindo ofertas de 100 mil reais, né? Fazendo as pessoas tirarem dinheiro de onde não tem, para ofertar para este homem de Deus que adora o dinheiro dos outros. É um estelionatário. E ele foi alvo de busca e apreensão ontem, como eu disse para você, e ele também tem certeza de que Bolsonaro vai ser preso, tá? Por quê? Porque Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares. Claro que a questão política pesa muito nisso, e como eu disse para você, o julgamento vai ser bem ali, então, e a questão de saúde também deve pesar na decisão de Moraes, e por conta da saúde do Bolsonaro ser relativamente frágil, e de vez em quando ele precisa ir no hospital e fazer aqueles exames todos, mas isso, gente, não tem problema. Pode ser preso, sai, vai fazer o exame, vai com junta médica, Polícia Federal leva no hospital, bonitinho, vai lá, faz os exames bonitinho, tal, sai da Polícia Federal, volta, sai do hospital, volta para a Polícia Federal, né? A cela já está prontinha, como eu disse para você, é uma cela diferenciada, não é para papuda que o Bolsonaro vai, é uma cela diferenciada, uma cela com conforto, né? Vai ter lá sua caminha, né? Vai ter lá uma refeiçãozinha diferenciada, né? Então, assim, não vai ser uma papuda para o Bolsonaro, porque ele é ex-presidente, né? Porque está um pouco mais velhinho e tal. Então, a polícia está dando essa colher de chá aí para o Jair Bolsonaro. Mas eu quero ver mesmo é o Silas. Hein, Silas? O Tigrão de ontem ficou gatinho hoje, ô bebê. Ficou gatinho, né? Tava difícil, né? Ontem na frente, né, dos puxa-sacos de plantão, o Silas Malafaia fez e aconteceu e gritou. A polícia foi lá e tomou o celular dele, tomou o celular do Silas e também apreendeu o passaporte, né? Mas hoje ele estava dando entrevista, tá, gente? Com o outro celular dele, com outro aparelho de telefone, estava dando entrevista e tal. E ontem ele disse: eu só me calo se eu for preso. O que ele está fazendo, gente? O Silas está tentando cavar uma prisão, para também gerar uma comoção popular dos fiéis da igreja dele, o povo que ele assalta. Ele está tentando causar uma comoção popular.
Então, por isso que ele chega lá e diz, chega lá no aeroporto, né? Porque na Polícia Federal ele, ó, ficou de bico fechado. Chega lá no aeroporto e diz, eu só vou parar se eu for preso, né? Porque ele tá querendo cavar uma prisão. Como o Bolsonaro quis cavar a prisão dele depois da última manifestação, porque o próprio filho colocou ele nas redes e ele não poderia estar em redes de terceiros. Então foi combinado. Só que ele não achou que a coisa ia dar ruim, né? Ia dar tão ruim assim. E o negócio tá só ficando mais, assim, complicado pro lado dele. Bora falar dos 30 milhões, gente? A Polícia Federal identificou essa movimentação de 30 milhões entre março de 2023 e fevereiro de 2024, menos de um ano, hein, gente? Pelo Jair Bolsonaro. Essa informação está num relatório da PF encaminhado ao STF. O Jair recebeu 30 milhões de reais, mais que isso, quase 31 mil, em contas bancárias, em menos de um ano. Março de 23, fevereiro de 24. Essa análise, como eu disse, é da Polícia Federal e foi juntada ao inquérito sobre a suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista. Essa obstrução do julgamento da trama golpista, disso fazia parte o Silas Malafaia também. O Silas era um dos cérebros ali da história. Ele que orientava muitas vezes o Bolsonaro a como agir, o Eduardo Bolsonaro a como agir, como é que eles deveriam pressionar os ministros, pressionar os líderes partidários, pressionar o presidente do Supremo, o presidente da Câmara, como é que deviam fazer campanha de fake news contra os ministros. Então, o Silas estava nessa liderança. Ele fazia parte disso. O Silas também ficou bem claro durante as mensagens, ele fazia parte da organização dessas manifestações, de chamar esse público evangélico mais radical para essas manifestações. Esse público que muitas vezes não sabe nem o que está fazendo ali, está seguindo a orientação do líder, do pastor. Se o pastor mandar comer caca, vai comer caca. Né? O pastor é santo, o pastor é isso, então o pastor vai lá, vai comer merda, desculpa a expressão. Então ele vai lá e vai comer merda, porque o pastor mandou. Então, muitas vezes, a capacidade de cognição, a capacidade de pensar dessas pessoas ficou para trás em nome de uma adoração, não uma adoração a Deus, mas uma adoração a um pastor. E a adoração só deve ser a Deus, mas essa gente adora um pastor. Tanto que mete a mão lá em 100 mil reais e dá como oferta, né? E o Silas está sendo investigado por isso. Voltemos aos 30 milhões do Bolsonaro, gente. Quem achou essas informações foi o COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, nessas movimentações bancárias do ex-presidente milionário Jair Messias Bolsonaro. Gosta de um dinheiro, né? Mas gosta. Eu falei para você que ele era ladrão. Eu sempre disse para vocês, quando eu deixei o governo, é ladrão. E não é nem por conta do roubo das joias, não. É porque é ladrão por conta da compra da casa do Jair Renan, da casa do Flávio Bolsonaro, né? A mansão que o Eduardo Bolsonaro está morando nos Estados Unidos, todos os privilégios que o Jair Bolsonaro tem. É ladrão. E agora o COAF mostra que é ladrão. 30 milhões de reais só em menos de um ano. Em menos de um ano, movimentados pelo ladrão. Da onde vieram esses 60 milhões de reais? O COAF diz que há suspeitas, lógico, tá na cara, né, de lavagem de dinheiro e outros ilícitos penais por parte do Jair Bolsonaro e do seu filho Dudu Bananinha Eduardo Bolsonaro. Esse documento levanta, no período de 1/3 de 2023 a 7/2 de 2024, a movimentação de 30.576.801 reais e 36 centavos, né? 36 centavos. Minha gente. E hoje, para a gente fechar aqui, que a conversa vai ser rápida, o Malafaia, para a Polícia Federal ele não falou, mas para a imprensa ele falou, foi para a Folha de São Paulo. Ele admitiu a hipótese de prisão, atacou o Alexandre de Moraes, disse que tudo é possível, mas que ele não tem medo. Olha lá o machão de novo. Para falar no telefone, para dar entrevista, ele é machão. Para falar na Polícia Federal, ele, ó, fica quieto. Ele chamou o Moraes de ditador, disse que a divulgação das conversas é uma aberração, né? Aberração por quê, Silas? É a mais pura verdade. O que está acontecendo lá, a conversa entre vocês, é a mais pura verdade. Aberração é o tipo de conversa que vocês têm entre vocês. Aliás, você como um líder partidário também é líder partidário, né? O partido das bestas, né? Mas você como um líder religioso que diz que deveria lavar sua boca com água e sabão, né? Uma escova bem grande assim, com essa boca grande que você tem, né? Aliás, eu vou dizer para você, pela porta do céu,
pelo seu linguajar, pelo jeito de agir, tá difícil de passar, viu? Malafaia chamou de aberração a apreensão do passaporte dele, a divulgação das conversas privadas. E tem uma que ele rotula o Eduardo Bolsonaro de babaca, a única coisa séria que ele fala ali, né? Ele trocando mensagens com o Jair. E a polícia diz que o Malafaia atuou na articulação com outros investigados na definição de estratégias de coação e difusão de narrativas verídicas, bem como no direcionamento de ações coordenadas. Para os investigadores, o objetivo do pastor seria coagir os membros da cúpula do Poder Judiciário para impedir que eventuais ações jurídicas proferidas pelo STF pudessem contrapor os interesses ilícitos do grupo criminoso. Grupo criminoso. Aí a Polícia Federal foi em cima, né? Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia formam um grupo criminoso. Você pode juntar também Flávio, Renan, essa gente toda. Mas eu estou dizendo quem está organizando todo o golpe, organizando a tentativa de pressionar os ministros do Supremo, toda a narrativa do gabinete do ódio para cima dos ministros, a tentativa de fazer Bolsonaro sair do país. Então, tudo isso, né? A organização criminosa, a Orcrim, daí é o Silas Malafaia, Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos mentindo para o governo americano e pode ser preso por isso. Eu vou conversar sobre isso com você amanhã. Obrigada pela companhia, a gente já sabe, curte, espalha, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e a gente se fala amanhã. Não se esqueça também de me seguir lá no meu canal no Instagram, tá? Também tem X, tá bom? Tchau, tchau. Beijo.